Bem-vindos a mais um Hotel Lobby Talks, um programa que eu faço com meu parceiro Uber. Tudo bom, E aí, Peter? como é que você está? Eu estou bem. Estamos sempre Firmes firmes e fortes, e fortes com... Trazendo. Pra frente, né? pra frente. para frente. A nossa convidada já está aqui e é uma convidada, talvez uma das mais especiais que a gente teve aqui no programa. Não sei se esse é o 17º ou 18º episódio. E estamos com ninguém mais, nada menos que a senhora Ock, como todo mundo conhece, mas eu sou mais cara de pau, chamo ela de Chieco desde que eu conheci ela. Então, bem-vinda, Obrigada. Chieco. Posso continuar te chamando de Chieco? Você já me Claro, autorizou por uma favor. vez? Eu Vamos prefiro embora. sempre chamar de Chieco. Chieco. Porque todo mundo chama, tem gente que chama de Chieco mesmo, porque é CH, né? Sim. Mas o japonês escreve CH com a pronúncia de T, de inglês. Chi. Então, meu nome é Legal. Chieco. Chieco. Então tá bom, vamos lá, a gente vive aprendendo. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço a tua Obrigada presença. também pelo convite. Um grande prazer estar com você. Um pouco sonolenta, mas... Vamos tomar um café então, para ficar aqui. É um isso Red mesmo. Bull, peço para pegar um voltei. Red Cheguei Bull lá. agora, né? Cheguei agora. Tava no Japão? Não, estava em Nova York. Nova York. Acabei de chegar. Bacana, que bom. Ock, aí, vou chamar de senhora Ock, porque esse episódio é muito especial para mim, pessoalmente falando, que como um menino que cresceu como filho de hoteleiro dentro de hotel e depois enveredou pela carreira da hotelaria, uma das maiores realizações profissionais da minha vida foi ter trabalhado diretamente com a senhora. Alguém que eu já admirava há muito tempo, desde quando comecei na carreira e depois que ingressei. Então, eu muito feliz de estar aqui nesse momento, emocionado de tê-la aqui com a gente. Obrigada, legal. Uber. Eu que fico emocionada com suas palavras. Tão bom ver você, né? E ver que você está, como eu gosto, né? Está sempre continuando, crescendo, superando, Obrigado. subindo, né? Obrigado. Mas feliz mesmo, de verdade. É isso, né? Acho que quando a gente consegue realizar alguns sonhos profissionais, é importante e mostrar que é possível. Né? É Então, verdade. Eu lembro dele sempre de terno, um terno meio claro. A gente, você vê como eu, assim, eu não sou de conversar muito, né? Uhum. Mas eu observo muito. Sim. Sempre sorrindo, né, Uber? Sim. E não fiquei constrangido de me chamar de senhora Ock. Desculpa, porque até o Felipe me chama de senhora Ock. No trabalho, eu sou mesmo. Sim. Só ele, né? Só ele. Eu sempre fui rebelde. Você é rebelde mesmo. Não tem jeito. Agora, eu que fico constrangido de chamar você de Chieco. Imagina, que é isso. Não se preocupe. Então, vamos lá. Como que foi a sua entrada na hotelaria? Como é que você entrou na hotelaria? Olha, eu vou começar bem curto, porque minha história é longa. Então, o seu programa não pode ficar muito chato, fica contando só como é que eu comecei. Mas, realmente, eu comecei por convite do meu marido. E, como eu viajava muito pelo mundo, meu marido era consultor e ele viajava, gostava de viajar por conta também. Então, desde que eu casei, viajei muito. Tanto que o visto japonês, para ter um visto permanente no Japão, precisa estar pelo menos 180 dias seguidos no Japão. Eu nunca consegui, porque eu nunca fiquei tanto tempo no Japão. Então, eu entrava e saía, rodava o mundo. Isso me deu... assim, não é que eu tinha interesse, mas eu via as diferenças que tinha entre vários hotéis, os costumes locais, me chamou muita atenção as culturas locais. As culturas são diferentes e aí o hotel também fica igual à cultura, então tem características diferentes, então isso me chamou a atenção. Eu sou do signo de Virgem, sou observadora. Isso despertou minha curiosidade. Quando meu marido me convidou, eu falei, e como eu vi algumas coisas que não deveriam ser quando você é hóspede, eu falei, eu vou tentar, vou experimentar. E falei para o meu marido, fui fazer o curso, né, Cornell. E fui, e gostei dos colegas. Na época tinha muita gente de Singapura estava começando, meu marido também tinha ido para Singapura, a gente tinha ido, eu vi depois por que Singapura cresceu tanto.
Então, tudo está baseado no que você traça, o objetivo do governo de traçar, e você chegar e você daí para frente a coisa anda sozinho. Então, foi muito importante para mim ter essa experiência também no Cornell, as viagens, mas aqui eu não sabia nada. Me deram um hotel, o que, que eu faço? Aí eu sabia eu sabia que tinha que melhorar, porque tinha entrado o Maxud, que estava com altíssima ocupação, tinha tirado, era Hilton, Caesar Park, não sei quais outros, mas eram poucos cinco estrelas. Sim. E falei, eu achei que eu tenho que fazer uma coisa diferente, e rápido. Sou impaciente, né? Então, tem que ser coisa rápida. Aí tinha uma equipe muito boa. Nós fizemos a primeira coisa que eu decidi, que como os hotéis tinham as suítes presidenciais para receber VIPs e tal, falei, todo mundo tem presidencial. Eu tinha 2 presidenciais. Falei, eu quero fazer uma nova. Não tinha ainda ninguém feito uma suíte chamada-se Imperial. Verdade. Falei, vou fazer suíte Imperial, nem nos outros lugares. Na Ásia, mas aqui não. Então, porque na Ásia também tinha a família imperial, não era a família real. Falei, vou fazer. E foi assim que eu fiz uma suíte com 150 metros quadrados, que na época era muito grande, e com todas a infraestrutura para receber reis e rainhas, e foram começando com a família real japonesa. Enfim, recebemos muitos e muitos VIPs, ficou muito conhecida. E mais conhecida também porque, para não ficar vazio, porque não é todo dia que você recebe VIPs, né, dessa magnitude. Sim. Então, nós fizemos uma suíte de tal forma que pudesse ser utilizada a sala e também o apartamento, então suítes menores, pudesse fazer uma suíte menor. Foi assim que começou. E aí a ocupação foi maravilhosa, tinha uma assistente fantástica. E esse hotel era o Caesar Park lá da Augusta? Da Augusta e também do Rio, né? Do Rio. São Paulo e Rio. Tanto nos dois. Então, fomos fazendo coisas muito peculiares, diferenciais que não tinha na época. Por exemplo, tinha feijoada, né? No sábado e domingo. Mas aí a gente fez em cumbuca diferente, porque tinha cumbuca única, que eu não como qualquer coisa assim. Sou meio vegetariana, né? Então, eu pedi para fazer tudo separado, enfim, ficou, né, conhecido. Quer dizer que a feijoada separada foi uma invenção tua? Do Caesar Park. Olha que legal. Foi assim que começou. Coloquei o primeiro restaurante de alto nível japonês, né? Também trouxe o chefe japonês. Tem um episódio muito engraçado, como o japonês é bem direitinho, né? Metódico, quase, assim, bem... Ele definido. Ele tinha um jantar que a gente tinha pedido para fazer, e ele contou lá e falou, dá para fazer 99. Falei, tenho 100 convidados? 100. 99. Fez 99. Eu nunca esqueço, porque dava para fazer 100. Ele falou, não, algum fica prejudicado, não vou prejudicar. São só 99 convidados. Então, eu comi depois na cozinha, né? Porque eram somente 100. Então, tinha essas coisas que foram feitas. Uma cozinha, trouxe um chefe maravilhoso do Japão, fez o restaurante japonês, que ainda no Brasil não tinha. Depois fiz o Marico no Rio de Janeiro. Fiz também um espaço de eventos maior, bem grande, para acomodar muitos eventos, né? De um segmento que ainda quase não tinha, de mais altos executivos. E foi aí que eu trouxe também a folhas de ouro, que o pessoal tomava com champanhe. Sim. Então, coisa que os japoneses comiam, né, tomavam, né, com remédios na época. Então, eu introduzi aqui. Então, foram não só essa, mas várias coisas que fomos introduzindo, que ficou conhecido, tão conhecido que a gente ligava, assim, geralmente a gente ia visitar cliente, Sim. empresário, presidente de empresa multinacional. Eles não vinham, a gente ligava para a pessoa e a pessoa vinha, o próprio presidente vinha visitar. Então, eu via que a gente estava fazendo uma mudança no mercado. Que legal. Primeiro, inconsciente, que a gente estava fazendo, mas depois consciente de que
aquele ritmo, do jeito que se fazia, tinha que mudar. E fomos mudando aos poucos. Olha, nós somos a primeira empresa a fazer o sistema de gestão do Falcone, que na verdade o sistema era japonês, né? E a empresa do meu marido já fazia isso. Então, nós implementamos, mandávamos a equipe do hotel, participava do concurso, que afinal era no Japão. Então, nós fazíamos várias coisas inéditas. Você sabe que o Cisa Park foi o primeiro hotel a colocar ligação internacional da época, que não tinha, que tinha que ir via operadora? Meu marido não tinha paciência, ele falou, trouxe todo o equipamento do Japão, ele falou, esse hotel vai ter ligação direta, todos os hóspedes vão poder fazer ligação Caramba, direta. que legal isso. Então, o Cisa Park ficou muito conhecido, tinha uns apartamentos de canto que não enxergava nada, eram umas rouparias, mas os hóspedes até faziam questão de ficar lá, porque o hotel ficava muito cheio. E todos queriam ficar no Cisa Park. Então, nós trouxemos, então fizemos uma reforma, que o mobiliário é dos anos 70. Meu marido falou, não gasta, minha filha, não gasta, tá bom, não vou gastar, mas vou mudar. E aí nós fizemos uma melhoria, não fizemos reforma, fizemos melhoria. Antes, o que era aquele dos anos 70 era mais tipo linha clean, colocávamos frisos, etc. E ficou um hotel mais clássico. E focamos no serviço. Falei, o que faz diferença no hospitalidade, pelas minhas viagens, falei, é como você é recebido, como você é cuidado durante a sua estada. Isso é o que faz diferença. Você pode ter suítes e tal. É o acolhimento, né? Exatamente. E aí eu criei, aliás, naquela época estavam começando a surgir as primeiras executivas mulheres. Sim. Muito raro, muito raro. E aí as mulheres, tinha uma vice-presidente de um banco internacional famoso aqui, e todo mundo, quando ela ia no restaurante, ela se sentia assim, acanhada, porque os homens ficavam olhando, só tinha homens executivos. E aí foi a primeira vez que eu falei, isso não pode continuar. Contratei 2 meninas jovens para serem guest relations dela, Guest das relations. mulheres. Falei, agora, daí ela começava a frequentar o restaurante, ela não sentava, mas ficava conversando, botava elas confortável, iam no bar junto, tomava. Então, foi assim que nós começamos. Então, mudamos muita coisa. Sim. Né? Que agora eu acho engraçado o que a gente fazia, né? Mas na época era coisa fora da série. A gente dava guardanapo de brinde, a gente dava fósforo e guardanapo carimbado com dourado com o nome da pessoa. Eu falei, meu Deus, que vergonha, né? E a gente embrulhava, colocava no papel, as pessoas levavam e achavam o máximo, que as pessoas fumavam, né? Maravilhoso. Então, agora é de piada, mas naquela época o pessoal carregava e ficava feliz que você ganhava alguma coisa com o nome cravejado de ouro, né? Então foi assim, o Cisa Park nasceu para ser diferente. Então, tinha que ser sempre diferente e diferente principalmente no atendimento. A gente tinha atendimento impecável. A gente sabia quando o hóspede acordava, olha, o hóspede vai cantar. Tinha um hóspede que cantava, todo hóspede, a gente já sabia. Leva café para ele. Então, tinha o menino que vinha fazer vestibular, né? Eu vou falar, meu neto vinha fazer vestibular. A gente já ficava de plantão, mandava levar chá para ele no meio da noite para ele continuar estudando. Então, a gente era realmente focado, a gente conhecia todos os hóspedes nos conheciam. Aliás, mais uma coisa que, antigamente, a gente levava o cafezinho, estou lembrando do café, a gente levava, e no check-out, os hóspedes pediam café, e a gente levava o cafezinho. Eu vi aquilo falando, porque desfalcava o restaurante, ficava aquela confusão no restaurante, né? Porque o hóspede pedia, mas demorava para tomar e tal. Eu falei, agora assim não pode ser. Então eu pedi o samovar, aquela coisa de café que era bonito, samovar, pedi para colocar café quente, esquentar e deixar no lobby que tinha um rebar embaixo, deixando lá. E eu ficava na recepção, fora. Aí quando o hóspede pedia café, eu falava, olha senhor, tem um café aqui. Olha que samovar lindo, cafezinho, tem até um biscoitinho, o senhor não quer servir lá? Então eu ia junto, servia e tal. Foi assim que nasceu o cafezinho no lobby em todo o Brasil. Logo em seguida nasceu o cafezinho no lobby. E aí o pessoal achava engraçado, né? Falei, mas não,
pessoal era sempre contra as minhas coisas, sabe? Porque achava que era meio doida. E era meu, mas falou, escuta, vem as senhoras aqui à Então você tarde. também é um pouco rebelde. Ah, sou, bastante. Mas eu falei, me convença. Não, eu falei, olha, eu vou ser rebelde enquanto vocês não me convencerem de que eu estou errada. Exato. Que não funciona. Porque vinham umas senhoras tomar o chá da tarde lá no hotel, só que sentavam lá e tomavam café, né? Uhum. Nada de chá. O pessoal falou, estão tomando café de graça. Eu falei, que deixa eu tomar? Não, tem umas lá que levam papel higiênico embora. Que custa? Nossa. Deixa eu... Senhoras, assim. Mas no dia que elas faziam aniversário, traziam um monte de amigas, faziam festinha lá de aniversário. Aí eu falei, ainda bem que elas faziam, né? Porque o pessoal criticava. Ah, elas ficam só tomando café. Eu falei, que bom. Durante o dia o lobby fica vazio. Sim. Deixa elas aí, que fica mais alegre, né? Lobby cheio. Então foi assim que as coisas, tinha muita coisa, a gente fez várias coisas, sabe? É algo impressionante que ainda a gente sente que quando vai em algum hotel seu da rede Blue Tree, a gente sente a tua presença mesmo que você não está lá. Eu sinto. É. Tá? Parece que é impressionante isso, porque É uma padronização. é uma coisa que só acontece É uma contigo. excelência, assim, né? É uma referência É em verdade. termos de serviço. A gente Sim. chega e a gente percebe, tem a mão, né, a egrégora sua está ali, Senhora- formada. E Será que eu bem- sou brava? Não, Sou! não. A Sou! senhora- Não, coisa errada me chateia. Sim. Não é que me chateia pelo prejuízo que eu estou dando para o hóspede. Sim. Eu fico muito, mesmo que o hotel não seja meu, eu fico chateada, sabia? Mas eu pude acompanhar, mesmo depois de muitos anos, essa questão das guest relations e de referência, de personalização. Tudo que a gente fala hoje, né, em relação a essa excelência no trato com o hóspede, nas preferências, em tudo, eu pude acompanhar Ah, algumas obrigada, delas e real, é mesmo, o gosto, o que gostava, o que não gostava, o que deixar, o que não deixar, uma dica muitas vezes de algo que ele queria fazer, que já estava ali pronto, enfim, o trato pelo nome no sentido É. desse acolhimento, então foi um referencial muito bacana. Ah, Eu obrigada. tenho um amigo que fala assim, que tudo que vem do Oriente, orienta, e tudo que vem do Ocidente, Sábio. acidenta. Não, imagina. Então, o Oriente tem essa característica de acolhimento, né? Eu também estive em Singapura e percebi isso, né? De que o acolhimento já acontece na hora que você põe o pé dentro do hotel. Você não tem que caminhar até a recepção para detectar algum acolhimento. Não, você passou a porta, tem uma pessoa ali, uma guest relations, esperando, dando um sorriso, dando as boas-vindas e perguntando como que ela pode ajudar. Se essa pessoa veio se hospedar, veio para um evento ou veio comer em algum dos restaurantes. E aí faz o encaminhamento. E você já se sente como da casa. Né? Sente que você é reconhecido, né? Sim. Isso é muito Sim. importante, sabe? Sim. Porque o hóspede, eu sempre falo, o hóspede tem mais medo da gente do que a gente deles. O hóspede tem medo. Porque está chegando num lugar desconhecido, ainda mais se é a primeira vez, né? Vou contar um caso rapidinho que Claro. me impressionou muito. A gente teve a Westin, né? Depois nós vendemos. Sim, a marca Westin. Depois de uns Que hoje, 5 anos. desculpa te interromper, mas hoje está se propagando pelo Brasil. Nós já começando. temos 3, né? Temos o de São Paulo, do Jaime Canet, que vai inaugurar. Isso. Temos em Porto de Galinhas e agora foi anunciado em João Pessoa. Não, em Natal. Perdão, em Natal. Então, eu estava na Westin, né? O que eu ia te contar? Eu ia te contar aqui Você ia falar de um case, né, da Westin. Então, do Guest Relation e tal. Então, não é de Guest Relation, não. Eu tenho um caso muito interessante que eu estava em Singapura, não foi porque você falou de Singapura. A gente tinha o Westin, fazia 5 anos já que a gente tinha vendido, fazia muito 5, 6 anos. Eu fui lá, que eu queria visitar uns amigos, né, que tinha feito lá em Singapura. Eu fiquei no Westin, Stanford. E aí, não avisei o hotel, claro, né? Não tinha nada mais. Não avisei nem nada, peguei e fui. Você sabe que quando eu chegou na porta do hotel, eu estava pagando o táxi, uma moça bateu na janela e falou, bem-vinda, senhora, welcome, Mrs. Oak. Sabe, né? Eu falei,
falou, não, nós estamos te aguardando com um buquê de flores amarelas, que eu gosto, flores amarelas. Veio me receber, e aí fomos para o quarto, aí no meio todo mundo falou, Mrs. Hawke, welcome, Mrs. Hawke, welcome back, não sei o quê. E aí, no dia seguinte eu tinha um compromisso e ia sair correndo, passei em frente ao guest, no andar VIP. Ela falou, você já tomou café? Eu falei, não, que eu estou atrasado. Não, não, não. Saiu da mesinha, me pegou pelo braço, me enfiou no restaurante, que era logo na porta do restaurante. Vai tomar café sim. Eu falei, mas eu preciso ir, não posso. Não, 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 5 minutos. Já chamou o garçom e pediu para você ver o café com leite, que eu gosto de café com leite. Trouxe umas coisinhas. Falou. Ela foi chamar o elevador. E eu tomei, enquanto eu tomava o cafezinho, ela chamou o elevador, segurou. E ela disse, vai por aqui assim, para onde vai? Vou para tal lugar. Então, vai por aqui assim, assim que vai chegar na hora. E fui. Cheguei. E na volta ela me perguntou se eu tinha chegado a tempo, como é que foi. E aí depois eu queria ir visitar o embaixador do Brasil em Singapura. Estava com o endereço, fui visitar, né? E eu pedi para o concierge, por favor, me reserve um carro, que eu vou nesse lugar. Você sabe que ele me chamou e falou, olha, quando eu cheguei na hora, eu falei, está aqui o carro, tal, não sei o que, ele já está aguardando. Mas como onde vai é meio distante e não tem tanto carro, eu já negociei com o motorista para aguardar e trazer você de volta. Né? Então, e aí eu perguntei para mim, não, escuta, mas todo lugar onde eu vou, eu não quero dar trabalho, não quero nem ser reconhecida, né? Não, disse que eles botaram minha foto, porque tinha muita gente que ainda conhecia. Botou a foto e todo mundo vinha me cumprimentar. E, você vê, eu não tinha mais nada com o Westin. Então, isso que eu acho um bom atendimento. Sim. Um hotel com quase 2.000 apartamentos, 1.800 apartamentos. Uhum. Um mundaréu de gente. E dá serviço super personalizado. E eu perguntei, como é que você sabia que eu ia chegar nesse voo? Eu falei, a gente checou alguns voos e tal, e horário do Japão e tal. Só podia ser esse, a gente ficou aqui esperando. Então, quando a gente quer, a gente faz. Né? Exatamente. Quando a gente quer, a gente faz. Então, esse tipo de atendimento é que eu gostaria realmente que fosse uma coisa brasileira. Os brasileiros fazem, né? Que eu já contei várias vezes, que o Brasil tem 3 características, né? Não é minha, características de pesquisa de uma consultoria altamente conceituada, e a proprietária é minha amiga, ela escreve no Estadão regularmente, e ela disse que a característica do brasileiro são, primeiro, ele é mais, assim, ele é tipo autoritário, ele tem autoridade, gosta de ter autoridade. A segunda característica, que é muito acolhedor, flexível, de muito... Adaptação. Não, acolhedor, empático e se torna sempre logo amigo. E a terceira característica é conexão, é a conectividade relacional. Gosta muito de fazer relações, são as características. Então, essas características são características fundamentais para uma pessoa ou um país querer ser acolhedor. Correto. Então, o brasileiro tem isso nato. Sim. Então, tem que praticar. Então, eu estou contando isso porque é muito importante que nós, da hotelaria, influenciemos a todos nós a praticar isso. E a praticar também no mercado. Porque não adianta ser hoteleiro, só o hoteleiro atender bem. O varejo... Sim, todos. Todos, né? Todo. Então, a raiz da Blue Tree, o Brasil tem 3 raízes, né? Quando eu plantei a árvore da Blue Tree. Primeira é desenvolvimento da nossa equipe. Isso me importa. Dar oportunidade de crescimento. E você sabe, nossa equipe cresce sozinha lá, né? Sim. A gente só aduba. A segunda raiz é inspirar a hotelaria a fazer o mesmo. Excelência em atendimento, em hospitalidade. E nós juntos inspirarmos o mercado, como do Brasil, para ser um destino acolhedor e hospitaleiro. Esse é o meu propósito.
Por isso que eu faço muita palestra pelo Brasil. E geralmente eu não pergunto, né? Nem para onde. Se for muito longe, me pergunta onde é, porque depois às vezes eu não posso ir, né? Então, claro, minha secretária olha minha agenda, tudo. Mas eu não pergunto nem para que é, nem para onde, porque eu acho que é muito ruim discriminar, né? A gente fala muito que não pode isso, sim, isso não. Isso tem que ser sempre válido em qualquer coisa. Sim. Com certeza. Então, você estava lá no evento, eu ia parar num evento de palestra para segmento de finados, né? Fúnebre. E fui fazer. Então, não sabia. Mas olha que coisa. Era só de mulheres, umas 500 mulheres, que queriam amenizar, acolher, receber com hospitalidade as pessoas, a família enlutada, para que elas pudessem, de alguma forma, melhorar a vida delas. Incrível. Olha onde nós estamos. Então, hotelaria não pode ficar bobeando, não. Sim. Imagina se até serviços fúnebres, né, de luto, segmento de luto, que ela chama. Tem essa preocupação. Eu ensinei muito o pessoal do hospital. O hospital está passando a gente. Hospitalidade de hospital está fantástico. E nós, hotelaria, sempre precisamos lembrar. Nós temos que estar à frente. Nós somos segmento que chama-se hospitalidade. Nós temos que estar à frente. E você acredita que a hotelaria no Brasil melhorou nesse sentido? Acho que são duas coisas, tá? O de segmento de luxo, eu acredito que sim. Mas hoje nós temos vários segmentos de hotel que não tinha na época, né? Multipropriedade, não sei o quê, vários hotéis econômicos, super econômicos e não sei o quê. Então, eu não tenho esse tipo de empreendimento, mas quando eu tenho, eu quero dar hospitalidade. Sim. Por quê? Aliás, uma vez eu tentei implantar 3 estrelas, o hóspede falou, você pode cobrar mais, mas eu não quero isso de você. Então, eu tive que fechar, né? Assim, mudei totalmente o conceito de novo. Tinha um outro hotel que, para ser econômico, falou, não posso, não quero, não pode. E acabou ficando hotel 4 estrelas. Agora... não combina contigo, né? Não combina, claro que combina, mas é hóspede. Mas você sabe que os albergues que começaram a hotelaria eram famílias que recebiam. Sim, sim. Recebiam porque queriam dar um espaço para a pessoa. Você pagava e tal, mas você entrava na casa das pessoas. Eram restaurantes que tinham um celeiro, tinham um lugar para dormir, a pessoa comia e falava, mas eu não vou seguir viagem. Que era a essência, né? A alimentação, um bom banho, né? E uma boa cama. Então, né? Sim. é isso, né? É o que você tem no coração, é como você recebe. Sim. Qual é o seu olhar para a pessoa? Olhar de quem fala, puxa, a caminhada é longa, né? Quero cuidar de você. Isso é que a pessoa precisa ter na alma. Pode ser lugar simples, você percebe isso. Então, eu acredito que o hotelaria virou muito um negócio, né? Não acho que estão errados, mas precisa encontrar formas de não perder a característica. Pelo menos ter uma pessoa na porta que na hora que o hóspede sai fala assim, muito obrigada, foi bom ter. Foi muito bom que tenha chegado. Porque o hóspede pelo menos sai feliz, entendeu? Que reconhecido. Então, a gente tem que fazer o possível, pelo menos no coração da gente, a gente ter essa atitude. As poucas pessoas que estiverem no hotel vão ter essa atitude. Sim. Nós tivemos um boom, né? Nosso boom aqui de demanda, de oferta foi nos anos 2000, né? Posso te servir? Obrigada. E aí, naquela época, centenas, milhares de hotéis começaram a ser construídos, né? E aí teve que se regular os custos, né? E aí tirou-se na telefonista, né? Lembra? Tínhamos telefonista, cortaram o telefonista, já não tinha telefonistas. E isso fez com que todos os processos fossem acumulados dentro da recepção, que é o lugar que você recepciona. E aí, quando você entra numa recepção,
A pessoa está lá digitando para baixo e não está nem olhando quem está chegando, né? Mas eu sei que nos teus hotéis É, sempre tem um capitão porteiro, sempre tem uma pessoa te recebendo, e isso faz toda a diferença, toda a diferença. né, Porque a primeira impressão é que fica quando você chega no local e você é acolhido. Você já tem 50% de chance da hospedagem dar certo, e né? conversando com a senhora Ock, é muito incrível, né? Por ter sido Blue Tree durante um bom tempo. E foi muito para minha passagem, porque a minha primeira passagem foi dentro de um hotel, né? Trabalhando dentro de um hotel e depois a segunda passagem no corporativo. E essa questão que a senhora estava contando agora há pouco sobre ser muito observador reflete realmente no serviço da excelência, porque era muito isso, a gente tinha muito isso da questão do estar sempre atento ao olhar, né? Ao olhar o hóspede, ao olhar, nunca estar dessa maneira como você falou, muito, não, sempre estar atento ao que está. E reflete numa hospitalidade acolhedora, É, porque você tem essa atenção, você é, tem esse cuidado, né, de observar os detalhes e os é, detalhes que ganham, né, aquele hóspede, enfim. Então é exatamente. muito Olha, uma interessante. coisa que você está falando, muita gente acha que você sorrir já está sendo acolhedor. Sim, Fala, sorriso é parte do uniforme, você não está fazendo nada mais do que vestir o seu uniforme. É o seu olhar, você olhar para as pessoas, né? é Os verdade. olhos são a janela do coração. Coloca o seu Sim. coração na pessoa, olha a pessoa. E a gente vive um momento hoje que eu queria perguntar para você que é tão difícil, porque a geração de hoje, de 20 anos, 21, ela não olha no olho. Muito difícil ela olhar. Olha o celular. Olha o celular, ou ela olha para baixo, ela não olha para você. Quando você fala para ela, ela desvia o olhar, porque ela não tem a estrutura de uma geração que cresceu com um pouco mais de, né, com mais necessidade de trabalho, de garra, porque senão você não ia para lugar nenhum. É. Hoje a geração ela está mais acomodada, né? Eu tenho saudades da geração Coca-Cola, porque a geração Coca-Cola perto dessa era muito melhor, né? Mas, enfim, são questões que estão fora do nosso controle. Mas você acha que eles estão mais felizes? Eu acho que não. Não, não estão, Eu não. acho que não é o que eles são. Precisa se ver o que está fazendo com que eles sejam assim. Eu acho que existe uma tristeza muito grande, um vazio muito grande nos jovens de hoje. Para eles não conseguir, eles precisam estar sempre buscando alguma coisa, olhando o celular, buscando alguma coisa, porque ele não está encontrando. E tem medo de olhar o outro porque não tem coragem, não se conhece. Ele está Uhum. perdido com ele mesmo. Então, eu gosto de conversar com jovens. Eu falo, por que você está assim? Né? É, A tem que gente ser um tem que pouco fazer as pessoas psicólogo. abrirem o coração. Sim. E Senhora tem Ock, dado certo? Tem, Que bom. ajuda. senhora Ock, a senhora faz parte de um momento muito inovador na hospitalidade brasileira, que eu não me recordo, mas não existiam executivas mulheres, Sim, não né, tinha mesmo. presidentes ou CEOs de empresa. Uhum. E a senhora vem ser executiva mulher na, na indústria do turismo ainda. Como é que foi isso para a senhora naquele Huber, momento? você sabe que é um negócio que acontece porque você não sabe. Uhum. Por exemplo, quando eu comecei na hotelaria, só tinha homens. Sim. Então eu não me sentia mulher, eu me sentia igual. Não é que eu não me sentia homem, eu não me sentia homem, mas eu Uhum. me sentia uma igual. Só tinha homens, eu não tinha aquela coisa de diferença entre homem e mulher. As Sim. pessoas me perguntam. Os homens foram meus professores, só tinha homens, todo mundo me acolheu, todo mundo. Eu perguntava, era tonta, perguntava, né? Eu não sabia. E Uhum. as pessoas me. Então, meus amigos são, por um bom tempo, foram só homens. Sim. E aí, quando eu vi que tinha a executiva mulher que se constrangia, eu achava estranho, porque eu não me constrangia com essas coisas. Sim. Estava acostumada. Aí coloquei as duas minhas. Foi a primeira, acho que foram as primeiras mulheres guest relations no mundo. Não, nem no mundo tinha, que eram só homens. Mas foi uma necessidade, mas nem pensei duas vezes. Não é uma coisa, falar, ah, mulher. Não, não pensei. Foi instintivo, né? Foi assim, uma mulher precisa de ajuda de uma mulher também. Uhum. E uma delas, uma vez, a hóspede, uma vice-presidente de um banco, disse que estava conversando com a guest e falou, contou para ela que estava num momento difícil, não sei o quê, não sei o quê. Também não entrei em detalhes. Eu falei, e aí?
Falei, então, eu não sabia o que fazer, levei ela numa cartomante. Só mulher mesmo. E eu fiquei mesmo, falei, não acredito que você fez isso. Menina, né? Não sabe falar, eu não sabia o que fazer, levei na cartomante. Falei, ah, meu Deus, e ela? Acho que ela gostou, porque voltou. Que maravilhoso. Então, são coisas que... A inocência é Sim, uma coisa linda, né? A sim, gente tem tantos protocolos, isso não, isso sim, isso não sei o que, barreiras. Ela simplesmente falou, não, vou ajudar a resolvê-la, porque o negócio dela era resolver o problema das mulheres. Então, ela foi lá e sim. levou. Foi muito engraçado. Então, mas eu não tinha essa coisa de achar que mulher é não sei o quê. Quando meu marido comprou o Westin, eu estava vendo a lista de gerentes, só tinha homens, mas eu falei sem querer, eu não tinha essa discriminação mesmo. Uhum. Eu não sabia que eu era homem, porque era mulher, Sim, não sim. tinha. Para mim, todo mundo era igual, era profissional, só tinha profissional, que era bom ou Uhum. não. Falei, nossa, não tem nenhuma mulher, né? Semana seguinte, uma mulher gerente geral. Que Achei tão legal. engraçado, porque no mundo não tinha. Sim, Então, na época, quem tinha preconceito eram os homens, porque eu não falei porque achava que é esquisito. sim. Mas os homens acho que achou esquisito, né? Realmente não tem uma mulher e Caíram vai na vestir a real, né? mulher. Pô, é mesmo, é É, verdade. foi assim. E legal. foi muito. E também eu acho que foi instintivo, porque durante um bom tempo a equipe de lideranças da senhora era composta por muitas mulheres, né? Até Assim, hoje. Tem até muitas. hoje. Mas foi porque eu acho, para mim, como não existe, quando a gente não olha a pessoa Sim, pelo sexo, mas somente pela competência, não existe diferença, né? Não. Quem que pode ser, quem que pode ser? Ah, você, então vem cá, vamos fazer, vamos É fazer. verdade. Né? mas fez bastante diferença, assim, eu acho que para essa inclusão. E hoje a senhora faz um trabalho muito legal com a senhora Luísa Trajano também, de estar Sim. engajando, empoderando, né, em ações, né? Olha, o que eu faço, a gente faz muito, No Mulheres do Brasil, né? Mulheres do Brasil, muitas mulheres têm um potencial incrível, só que não acreditam em si ainda, principalmente quando o dinheiro está em jogo, por exemplo, investir pequeno valor. Então, nós temos um fundo lá no Grupo Mulheres do Brasil que chama Fundo Dona de Mim, para que a gente empresta dinheiro, isso retorna, claro, mas depois de... Tem umas que não pagam, mas a gente não tem importância, porque lá temos 2, 3 mil reais, a gente empresta a longo prazo e tal, e elas começam, a gente compra uma geladeira, compra liquidificador, compra fogão, e começam a fazer comidas principalmente, e se lançam, criam Legal. lojinhas e tal. Isso. Agora, eu pessoalmente eu fui um pouquinho para trás. Muitas mulheres, quando elas conseguem ser empreendedoras, já está no caminho. Eu estou antes, eu trabalho o combate à violência contra as mulheres, porque muita mulher apanha, Sim. muita mulher Não sofre fala violência. nada, E eu já encontrei senhoras de quase 70 anos que apanham a vida inteira. Sim. Falei, eu não tinha como fazer, como é que eu posso ser empreendedora com 70 anos? Então, histórias que a gente vê, e também as filhas pequenas, meninas que são estupradas pelo pai, pelo tio, mas não tem para onde ir. Então, eu falei, eu procuro combater isso. Eu trabalho muito com as delegacias, né? A gente faz salas, porque imagina, quando ela vai reclamar do marido, fica numa sala e tem outros bandidos. Então, a gente está fazendo um trabalho junto às delegacias para ter uma sala para acolher e receber as mulheres que têm reclamação e tal. E agora a última que eu fiz foi com o secretário de Turismo do Estado de São Paulo, que ele fez o curso, né, de turismo. Sim. E aí fui falar com ele, com a Luciana, se poderiam treinar as mulheres em camareiras, enfim. Eu vi essa ação maravilhosa. Pois é. E aí agora ia empregá-las, né, nos hotéis. A gente está com falta de mão de obra, né? Pessoas, mulheres trabalhando e tal. Tanto mulher quanto homem. Então. A geração não quer mais trabalhar 6x1, ficar em pé no final de semana. Elas não querem trabalhar porque não sabem como tem gente que precisa trabalhar. Exato. Tem muita gente. Exatamente. Né? E olha, mulheres que ficam até paraplégicas de tanto apanhar, mas elas dão conta dos filhos. Eu já encontrei mulheres assim com 5 filhos, tinha que criar, saiu de casa, conseguiu sair de casa, porque a gente deu acolhida. Sim. E aí ela começa a fazer uma coisa, porque não dá para trabalhar fora, então a gente
deu dinheiro do fundo, ela começou a fazer bolo, começou a fazer biscoitos, e ela tem uma lojinha. Legal. E não é só ela, a família inteira, os filhos, como é que, entende? Se os Isso é filhos muito poderem bom, muito crescer bem, naquele muito ambiente. bom. Tá ensinando a pescar e não tá dando peixe só, né? Isso que é. E na Blue Tree, qual que é a proporção hoje de mulheres e homens? Acho que tem um pouquinho mais de mulheres do que homens. Mas aí tem o lado Na da liderança, diversidade também, o né? SEO, você conhece a Maria Rosa, Sim, né? sim. É mulher. Não, digo, tem o lado da diversidade também, que além dos homens e das mulheres, tem os LGBTs, Sim, né? tem. Eu acho Que lindo. fazem parte. Eu acho lindo, porque quando tem aquela, como que chama? Parada Enfim, gay? Parada gay, eu vou lá, incentivo os que são. Ah, você está tão linda. Como ficar 3 horas fazendo maquiagem? Eu falei, olha, vocês são demais. Eu não faço isso. Meia hora para mim já é muito. Então eu me divirto. Eu acho que cada um tem que ser Sim. feliz. Mas, sabe, Exatamente. a vida das pessoas é muito curta. Sim. Então, eu acho que a gente não tem o direito de tirar a felicidade do curto tempo que a gente passa Exatamente. na vida. E falando em... Desculpa. Não, vai lá. Senhora Ock, Hum, no Blue Tree Paulista tem um gato de porcelana. tem, Existiu mesmo essa Sim, a gata? Pequetita. A Pequetita. Então, depois quando a gente saiu, doaram a gata, mas ela entrava na gaveta, fica dormindo na gaveta. Que legal. Eu gosto Esse muito gato de é bem animais. famoso. Não, Pequetita. como é que pode? E naquela época se falava, Ia no pode ter um quarto. gato na recepção. Já era pet friendly. Já era também. pet friendly. Entrava, ia atrás do hóspede, entrava no quarto, ficava lá. Depois queria sair, o hóspede tinha que abrir a porta. Que maravilha. A questão das maçãs também foi uma ideia tua? Não, maçã eu já tinha visto. Tá. Legal. É. Que bom. Tô. E você esteve em Nova York agora, né? Foi a lazer só? Foi a lazer. Fui com 2 sobrinhos. Ah, que O bacana. Felipe e a Cristina, meus 2 Foi- sobrinhos foram comigo. Foi a lazer, mas foi para também mostrar um pouco. Ele Tá. queria conhecer, eles queriam conhecer, né? E o que vocês Com visitaram ali? moderadamente. A gente visitou todos os hotéis 5 estrelas, os mais simples também. É importante, né? Sim, Porque o Felipe, por exemplo, que é o diretor-geral, ele não tem muita referência, né? Ele não é da hotelaria. E ele é administrador. Então, administrador que não conhece hotel, a gente sabe o que faz, né? Corta custo. é verdade. É muito Mas bom. administrador. Só é assim. enxerga o número ali e vou cortar. Então, ele é excepcional E em o que número. vocês viram lá, assim, que realmente foi uma novidade? Consegue compartilhar com a gente? Eu acho que o hotelaria está... Não sei se é a influência, sabe, de muitos hotéis mais simples. Está tendo um pouquinho de... Aquela coisa que era muito exclusiva, eu não senti tanto, sabe? Nos hotéis. O Plaza, que tinha também sido da West, né? Não Sim. senti. Eles têm uma sala de chá que é exclusivo, só de hóspede, estava vazio, né? Então, e não sei se também o mundo se acostumou com luxo. São 2 coisas. Então, eu acho que as 2 coisas estão chegando muito perto, né? Não tem aquele deslumbramento que a gente sentia. Ai, aqui a gente precisa entrar de joelhos. Não tem mais isso. Chegou aí no Mandarim Oriental? Mandarim eu já estive, já me hospedei lá. Mas lá de Nova York vocês foram? Sim. Que é aquele Sim. lobby fica lá Sim. no 20º andar, Isso. né? Muito bom. Então, nós fomos. Lotte Palace. Né? O Lotte Palace, foi? Sim, já Bom também também. antigo. Da época, Lindo. eu já conhecia da época da Madame lá, que era, esqueci o nome dela. Mas eu fui no Aman também. Tá. Agora, mas o que me impressionou muito são hotéis, esses hotéis mais simples, que você vê aquele mundaréu de gente entrando e saindo no lobby. Falei, esse é o Moneymaker mesmo. Sim. Que é o quê? Hotéis, Moneymaker, né? Moneymaker. Moneymaker. Aquele mundaréu de gente. Então, Nova York é um mercado apropriado para isso, porque tem pessoas mais simples, né? Primeira vez que vem para Nova York, querem se hospedar. Então, estudantes, enfim, tinha muita gente. Uhum. Eu achei legal, não tinha visto isso. Acho que democratizou bastante as viagens. Sim. Então, o que importa para eles é o que eles vão fazer em Nova York. Sim. A Onde experiência, eles né? vão dormir.
Uhum. Muitas vezes, a gente já viajou muito, quer saber aonde vai dormir, qual é o conforto. Ah, hotel, entendeu? Uhum. E falando, como você já Sim. citou, que já viajou muito, quais são os seus destinos preferidos, assim, como cidade para lazer, vamos dizer? O que você Para escolher lazer. hoje? Olha, por aqui, uma vez, uns amigos meus me pagaram para ir para Las Vegas. Me convidaram, fui junto, para ficar uma semana. Fiquei um dia e voltei. Eu sou lazer, não sou muito lazer. Mas não jogo, não faço nada. No segundo dia, queria voltar. Primeiro dia, eu vi os hotéis e tal, queria voltar. Aí, eu falando com, na época, o Jorge, né? Jorge, eu quero ir embora, me arruma uma passagem. Eu falei, tio, pagaram passagem e hotel tudo para você, você não tem vergonha? Fiquei mais um dia e voltei. Mas o que eu gosto, gosto de Singapura, porque Singapura existe lively, né, vida, uma energia incrível. Energia de todo jeito, né? Energia mesmo para comer, energia para visitar, energia das pessoas passeando na rua. Enfim, é uma cheia de energia, você fica recarregado, sai de Singapura recarregado de energia. É vida, né? Muita, muita. É uma cidade que não para. Mas veja só, você vai para o Hong Kong, que também é a mesma coisa. Você sabe uma coisa que eu vou te colocar, que eu não me conformo? Porque a primeira vez que eu fui para Hong Kong, eu falei assim, você vai ver $1 Million View, que é na Baía de Hong Kong. Mas a gente tem no Rio de Janeiro, que é muito mais bonito. Rio de Janeiro à No noite. Rio é 2 million. Então, eu acho que devia ser 1 billion. Mas e a gente não fala isso, Não. sabe? A gente tem que, aquela aula, a gente tem que falar dele, tirar foto, falar dele, é isso, para as pessoas. Porque me falavam tanto de Hong Kong, aquela vista. É bonita, claro, né? É um skyline mais, né? É. Uhum. Tem Então, as montanhas também, mas, enfim. mas Mas Rio o de Rio é o Janeiro Rio. é O Rio de maravilhoso. Janeiro deve ser a cidade mais Então, sendo bonita do uma mundo. Não tem cidade jeito. mais pacífica, seria a melhor cidade para se visitar mesmo. Porque é uma natureza, né? Sim. Olhar a natureza, da forma como ela foi, e os homens, com a ajuda dos homens, fazer aquela obra maravilhosa. Então, eu gosto muito de Aliás, a gente Singapura. estava junto no mês passado, né? Então, pois é. Lá no SAIC, e eu fiquei uma semana lá e eu achei Ah, que é? estava surpreendente o Rio, o movimento assim Ah, de turistas estrangeiros, Sim. a cidade lotada, ocupação dos hotéis em 80, Não é? bem policiada, enfim, eu acho que tem Eu acho que- solução. O prefeito lá está fazendo um bom E trabalho. a senhora Ock até já tinha citado várias vezes, algumas vezes, acho que a estratégia do turismo, ela tem que estar mais conectada com a estratégia mesmo pública, né? De andarem juntas, de estruturar isso, porque aí a gente vai conseguir ter mais essa questão do turismo que a gente não consegue mostrar e ver esse lado, né? Estrutural turístico do Brasil, que muitas vezes as pessoas não conhecem. Tem lugares lindos. Bom, E na vida, na hora de lazer, quando tem um momento seu só, o que você faz? leio. Leia. Só Gosto ler. muito de ler. Só ler. Gosto muito de ler. Quer dizer, Gosto só ler não. muito de ver filme. Ah, é? Gosto muito de cantar. Que legal. Tem um karaokê em casa? Tinha. Não tenho mais porque antes eu tinha um apartamento maior, eu tinha espaço e tal. Agora o espaço é menor. Ah, mudou de apartamento? Faz tempo. Ah, Estou foi- querendo mudar, não consigo, não dá tempo. Mas uma hora eu vou arrumar tempo para procurar um apartamento. Então, mas agora, ultimamente, eu não tenho cantado. Também sumiram os karaokês da vida. Antes tinha mais Sim. karaokê. Tem Então, can- eu vejo bastante filme e gosto muito de ler. Tenho uns ciúmes dos meus livros que você não imagina. E quando alguém empresta, fala, Tiago, empresta um livro, eu escrevo assim, minha secretária faz follow, isso emprestou para dia tal, fulano de tal. Senão esquece, né? Livro Nunca de mais. gente que... Então, Sim. eu tenho uns ciúmes, eu amarrava um elástico. Se Minha avó pudesse. falava que tem coisas que você não empresta. Livro, disco, que na época tinha os LPs, né? Aham. E mulher. Então eram as três coisas que ela falava Mas que não é podia verdade. emprestar. Mas é verdade, não é? Livro é um negócio que você lê, depois você quer voltar. Eu sempre volto. Tem livros que eu leio desde 2001. Olha, anota, que é muito legal. Um é do Michio Kaku, é um físico americano, descendente japonês, que hoje ele está pesquisando o cérebro humano.
tudo que ele falou, tá no livro Deixa Visões do Futuro, tudo que ele falou, escreveu em 2000, e está exatamente como ele falou. Visões do Futuro, um livro. Legal. Amo, sempre volto. Margaret Whitley, é um livro que ela é humanista. Ela fala, pô, o ser humano nasceu para a vida coletiva, né? Então, você tem que ser coletivo. Como é que você convive com as pessoas? A importância de que você tem que você tem que dar o seu olhar para o outro, porque a gente é um ser que convive com as pessoas. Se você está em convivência e você ignora o outro, não faz sentido você viver em comunidade, tá exato. certo? Então, Margaret Whitley, ela é maravilhosa. Ela é física também. São todas pessoas, eu não sei porque os físicos têm um olhar muito mais humano para as coisas, né? A gente enxerga. E aí o Michio Kaku fala que ele já falava no livro dele, em 2001, que muitas profissões iriam desaparecer. Principalmente empregos de trabalho repetitivo. Exatamente está acontecendo. E ele diz ali, o que não vai nunca desaparecer é serviço e entretenimento. E é verdade. O ser humano precisa de entretenimento. Sim. Então, esse livro tem me guiado. Eu falei, nossa, é verdade. Ele falou isso, eu volto. Você acha que eu posso perder um livro desse? É um livro de Vai e volta. cabeceira, é um livro de cabeceira eterno. Quando alguém me pede emprestado, porque acho que agora já não tem mais que um livro antigo, e eu compro e dou. Falo, eu não empresto o meu, mas eu te dou um. Perfeito. E filmes? Falou que gosta de ver filmes também? Séries ou filmes? Qualquer coisa que seja policial. Ah, policial? Amo. Sabe aqueles que você sabe exatamente, bem xarope? Uhum. Você sabe quem matou, porque todas as histórias são iguais, e a verdade, cara do bandido tem a mesma cara, essa Ah, daí que eu gosto. Eu acabei de ver que acho que é uma série que eu acho que a senhora vai gostar, que se chama Assassinato na Casa Branca. Ah, é? Tá no streaming, É. na Netflix, que é policial, mas tem todo um enredo muito legal, assim. que Assassinato na Casa Branca? Assassinato na Casa Ah, Branca. eu vou ver. Eu vi um parecido com o mesmo tema, mas se chama Paradise, que também é uma série, a segunda temporada vai entrar, mas também é sobre uma história que matam o presidente americano, mas numa situação diferente. Mas Não posso dar nenhum spoiler, porque senão Exato. acaba muito bom. Mas Chama por que Paradise. vocês gostam? Aquilo que prende a atenção, pelo menos para mim, quando prende a atenção e eu não consigo, porque eu tenho um raciocínio o tempo todo, e aí muitos filmes que eu assisto, eu acabo já sabendo o que vai acontecer. Eu já sei que o roteiro vai por aquele caminho e acontece aquilo mesmo, porque a gente já assistiu tanto filme que a gente já sabe. Mas esses filmes que eu não consigo mapear, esses me prendem, porque esse eu não sei o que vai acontecer. Aí eu gosto. Essa série me prendeu, Sr. Ock, porque tem uma parte que não vai ser um spoiler, porque vai até despertar a curiosidade, em que a personagem principal tem um momento em que ela trabalha, que é a investigadora do crime, que ela trabalha muito bem com o silêncio. Ah, é? E esse silêncio ele é muito instigante, porque tem muito do observar para ter uma reação. E aí eu vou deixar para as pessoas assistam. Que legal. Acho que eu vou assistir. Porque ele tem uns toques muito legais, que foge do comum, assim, e ele é bem bacana. Você sabe por que eu gosto? Claro. Porque a gente vê que os segredos estão nos detalhes. Sim. Então a gente tem que entrar num lugar que nem como é que chama? O policial lá, o detetive lá famoso. Sherlock Holmes. Então, ele entra, ele observa tudo. E é isso que o hoteleiro tem que fazer isso. Tem que entrar, observar o que está no lugar, tá certo. Onde é que as pessoas estão olhando, será que a equipe está olhando onde tem que olhar? Então, você tem que treinar esse olhar. Exato. Sim. Detalhes. Né? Olhar assim. É verdade. Então, os filmes policiais me aguçam isso. Eu me identifico um pouco, sabe? É legal. Senhora Ock, a senhora tem... A gente está caminhando já para o final. O papo passou rápido, né? Passou super rápido. A senhora ainda tem algum desejo de implementar alguma coisa na hospitalidade que ainda não implantou nesse tempo todo? Estou fazendo um trabalho imenso de treinamento. Porque se eu tenho essas 3 raízes, não pode ser uma coisa sentimento meu. Precisa ser treinamento.
Tem que ter Perfeito. começo, meio e fim, começo, meio e fim. Então, eu E constante. E é um conceito que tem que estar implementado para todos. Isso eu tenho. E estou pensando, porque muita gente quer publicar, então ainda estou. Não, então pode guardar o segredo. E ainda estou treinando a minha equipe e tudo, né? Que legal. Porque precisa. Sim. Precisa. Se eu estou falando que o Brasil precisa mudar, eu tenho que ter alguma coisa escrita que todo mundo possa treinar. E é fácil. Quando você vê o negócio, vocês vão ver. Nossa, é óbvio, é só treinar, treinar, treinar. E você tem, sabe? Sim. Porque eu. E falei, isso é isso, isso é isso, isso é isso. Como eu disse, do sorriso. Mas você não tem medo de treinar e a pessoa ir embora? Ué, e daí? Vai treinar em outro lugar, mas não consegue fazer igual. Por isso que quando consegue fazer igual, ótimo, mas não consegue. Porque serviço, como eu disse, é olhar todo dia. Não, eu perguntei isso de propósito, porque tem muito dono de hotel, e eu separo o dono de hotel de hoteleiro. Que a gente fala muito de treinamento, que precisa treinar, precisa capacitar os colaboradores o tempo todo, para que você tenha um padrão de atendimento como você está falando. E eles me falam isso, eles falam, mas eu vou treinar e amanhã ele vai embora e eu gastei aquele dinheiro com ele e ele foi embora, eu vou ter que gastar de novo com o novo que chegar. Então fala para ele o seguinte, você planta uma verdura, né? Qualquer coisa, né? Enquanto ele está lá, você está colhendo. Exatamente. Ele estraga, enquanto ele está lá, estraga, para que serve? Então não planta. Exatamente. Escutaram aí, pessoal? Escutaram? Então você, hoteleiro, que precisa treinar, pense em treinar, porque mesmo que ele saia do hotel, ele vai para um lugar já treinado. Te deu um monte. E você, quando pegar alguém que já veio treinado, já te ajuda também. Não é? Então... E treinamento constante, né, senhora? Sempre, todo dia. Todos constante. os dias. Sempre. Treinamento e tudo. Pergunta para minha equipe. Todos os dias. Exatamente. Que legal. Elogia quando tá bom e não chama atenção, fala, escuta. Você não acha que você podia fazer assim? O que você acha? Diz, vê que tem outras possibilidades. Sim. É isso. Ótimo. Bom, estamos chegando ao final. A última pergunta é: qual o sentido da vida para você, no contexto global? O sentido da vida é deixar alguma coisa, né? Um legado. Não sei se é bem um legado, né? Mas você, no dia a dia, você ir transformando a vida das pessoas. Saber que você deixou alguma coisa, né? Plantando alguma coisa. Que alguém que está me vendo, se tem alguma coisa que achou que serve, pode aplicar. Eu acho que é importante. Eu também faço isso quando eu escuto alguém, o cara fala um negócio tão importante, né? Às vezes a pessoa nem percebe. Mas eu acho que o mundo vem se transformando, a vida da gente vem melhorando, por as coisas que a gente vai aprendendo nos livros em algum lugar. Em algum lugar você aprendeu alguma coisa, você teve um insight porque alguém te deu algum outro insight. Então, é isso que eu acho que é importante, né? Assim como uma andorinha não faz o verão, o futuro não é uma andorinha. Todo mundo tem que construir o futuro. Eu quero que o futuro seja melhor do que o futuro que a gente viveu, que a gente está com... Cada vez melhor. Que bom. Eu quero estar olhando. Muito bom. Senhora Ock, eu quero novamente reforçar o agradecimento. Eu estou muito feliz de estar com você, viu, Albert? Nossa, não esperava. A Blue Tree, ela fez toda a diferença na minha carreira como hoteleiro. Porque eu acho que tem muita coisa que a gente vai aprender, sim, na academia, na faculdade, enfim. Mas ter tido a honra de ter trabalhado na Blue Tree, ter conhecido essa excelência de hospitalidade, ter aprendido muito nas minhas passagens por lá, fez a diferença em amar mais ainda a hospitalidade do que eu já amava antes, e foi muito, muito bom. Então, poder estar aqui... Obrigada. Olha a resposta aí, por que eu gosto da hotelaria. É isso aí. É isso aí, né? Poder estar podendo falar isso para a senhora aqui, eu acho que reflete muito obrigada. disso tudo. Obrigada mesmo, de coração. Por ter feito a Blue Tree, por ter tido essa inquietude de propor essa hospitalidade com essa excelência, enfim. E eu acho que a gente muitas vezes se elogia muito pouco, né? Dentro do nosso setor, dentro da nossa área. Tudo fica óbvio, né? Tudo fica óbvio, enfim. Então, para mim foi muito, muito bom, e esse momento está sendo muito especial. Eu desejo muito sucesso para você, viu? Obrigado. Que essa sua alma de hoteleiro possa gerar muitos frutos para você e para as pessoas que estão com você, né? Perfeito. Você possa levar essa sua
suas palavras para as pessoas, Obrigado. porque muitas vezes falta somente um incentivo para as pessoas enxergarem Com que certeza. todo mundo pode fazer alguma coisa de bom, né? Com E certeza. eu acho que a hospitalidade transforma pessoas, Exatamente. fazem as pessoas serem melhores, porque nada mais é do que interação com as pessoas. Que bacana, que É isso. maravilha poder finalizar o nosso encontro aqui dessa maneira. Então, muita Obrigada, gratidão por ter Peter. vindo. Eu que agradeço, meio prazer tê-la aqui. sonolenta. Não, foi Foi fantástico. ótimo. Fantástico. Então, você que assistiu até aqui, dá um joinha, curte, divulga, porque divulgando você ajuda o turismo brasileiro, ajuda a hotelaria a melhorar. E a gente se vê num próximo capítulo, certo, Uber? Até a Certíssimo. próxima.